Com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, amados, abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 19, amados. 1 Reis, capítulo 19. Você bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Capítulo 19 do livro de 1 Reis. Você vai ali, 1 Samuel, 2 Samuel, chega 1 Reis. Queridos irmãos, nós vamos ler apenas o versículo 9 da palavra do Senhor. E o versículo 9 desse texto, ele nos diz o seguinte: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Até aqui. Que fazes aqui, Elias? Disse o Senhor, quando esse estava numa caverna. Queridos irmãos, muitas vezes nós, como ser humano, como homens, como muitas vezes fracos, nós nos encontramos assim como Elias, numa caverna. Só que a caverna, Deus não quer ninguém na caverna. Aleluia. Isso é um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo que nós, em dados momentos, venhamos a estar numa caverna, Deus não quer que ali nós fiquemos. Porque a caverna, irmãos, não é um lugar de alegria, não é um lugar de contentamento, de paz, de grandes perspectivas. Antes, a caverna é um lugar de angústia. Elias estava vivendo, talvez, o pior momento da vida dele. Este homem estava na caverna e o contexto, os versículos que antecedem a leitura do versículo 9, de antemão mostram um homem amargurado, um homem triste, um homem com medo, porque estar na caverna está exatamente nesses sentimentos, nesse quadro, de uma certa forma, sombrio, porque em todo momento, quando falta a alegria, a paz, a tranquilidade, não deixa de ser para o ser humano um quadro sombrio. E Elias estava vivendo. O que chama a atenção, irmãos, é que nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem que foi um homem que marcou a sua história. Elias. Antes que esse fato estivesse acontecendo, onde ele estivesse ali na caverna, este homem, Elias, causou um impacto maravilhoso no povo de Israel.
A história diz que ele sobe no Monte Carmelo e lá, pela confiança em Deus, ele destrói, acaba com a idolatria, com a iniquidade. Elias não era qualquer um, era um homem destemido, era um homem aguerrido, era um homem que, pelas coisas de Deus, ele ia longe. Mas você tem que lembrar de uma coisa, irmãos. Você continua sendo homem, e eu continuo sendo homem, e eu preciso me fortalecer aos pés do Senhor. Glória. Elias entrou na caverna, e Deus, o lugar da caverna é um lugar angustiante. Aí Deus chega no versículo 9 e diz para Elias: o que é que você está fazendo aqui? É o Senhor dizendo para ele: eu não quero você aqui, eu quero você fora desta caverna. Aleluia. Oh, irmãos, nós temos um Deus que nos momentos mais difíceis, em que nós, por homens, por ser humano e por aquilo que vivemos, entramos na caverna, mas temos um Deus que sempre será o nosso amparo. Glória a Deus. Ele sempre será o nosso socorro. Ele sempre será aquele que é a nossa força, a nossa rocha. Agora, meus amados, o que é que leva um homem a estar na caverna? E a caverna que eu estou aqui falando, estou falando no caso de Elias, ele estava literalmente, e nos dias de hoje nós podemos fazer de forma configurada. Caverna é aquilo que você está vivendo. Tudo que te traz angústia, e que você está vivendo em angústia, em sentimento de tristeza, isto é uma caverna na tua vida. E Deus quer tirar você dessa caverna. Deus quer arrancar você desta caverna. Em primeiro lugar, vamos tentar entender o que foi que levou Elias, um homem tão forte, um homem tão que tinha uma comunhão com Deus maravilhosa, que levou este homem a fugir, sair corrido e ir para uma caverna e lá ficar. Em primeiro lugar, queridos, eu já disse, torno a dizer, você tem que entender que você não é nada e que você precisa do Senhor todos os dias da tua vida. Aleluia. Glória a A Deus. cada amanhecer, você precisa do Senhor. E ao dormir, precisa do Senhor. Mas pelo menos duas razões fez Elias ir para aquela caverna. A primeira dela foi eu julgo, irmãos, quando eu leio e vejo nas entrelinhas, que todos nós, ouça o que eu vou te dizer, todos nós temos determinado ou alguma grande dificuldade. Todos nós. E a grande dificuldade que Elias tinha, que dá para perceber pelo que ele tomou como atitude, é que a grande dificuldade dele era uma mulher chamada Jezabel. É incrível isso. Talvez nós não equacionemos de como é que um homem matou 900 profetas no Monte Carmelo, e este homem, os versículos 1 a 2 do capítulo 9 diz que Acabe, quando fez Jezabel saber o que Elias tinha feito, Jezabel disse: mande dizer a Elias que amanhã, por estas horas, eu juro diante dos meus deuses, que ela não era crente, era Sidônia, que ele vai morrer. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Elias, ele, perna para quem te quero, irmãos. O que foi que aconteceu? Este homem matou 900 no Monte Carmelo, destruiu a iniquidade, o fogo do céu caiu no altar, irmãos. O que foi que aconteceu? É que devemos saber administrar os grandes problemas que temos na nossa vida. Quando não sabemos administrar aqueles grandes problemas que mais nos impactua, que mais tocam na nossa sensibilidade,
que mais atrapalham a nossa vida quando nós não sabemos administrar esses grandes problemas, aqueles grandiosos, nós paramos numa caverna. Nós precisamos saber administrar esse problema. O que me chama a atenção, irmãos, é que nós temos uma forma de lidar com as coisas que nós não podemos. E é ensinado pela Bíblia. Eu não posso, mas eu conheço alguém que pode. Elias, neste momento, se esqueceu que tinha alguém por ele e que era alguém poderoso. Aleluia. Interessante, irmãos. Mas isso revela que nós precisamos, como a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, todos os dias nós precisamos nos fortalecer na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas este grande problema, na tua vida, na minha vida, precisamos administrar. Precisamos recorrer ao Senhor. Senhor, eu não posso. Joelho no chão, eu não posso. Mas Tu és por mim, Senhor. Aleluia. Tu podes sustentar minha vida. Mas parece que deu uma pane em Elias, irmãos. Parece que deu um tilt nele, que ele se esqueceu desta situação. Segunda coisa, irmãos, que nos leva a estar numa caverna. Primeiro, quando não administramos as grandes situações difíceis na nossa vida. E a segunda é quando fazemos ou quando deixamos pensamentos pequenos estarem tomando conta da nossa vida. Pensamentos medíocres, pensamentos que não me levam a lugar nenhum, pensamentos de um Deus grande. Aí eu penso pequeno. Eu não posso pensar pequeno. Eu devo pensar grande, porque o Deus que eu sirvo é um Deus grande. Aleluia, meu amado irmão. Sabe o que foi que aconteceu com Elias? No versículo 10. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Lamentações: traga à sua memória aquilo que traz esperança para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não deixa pensamentos pequenos, fadados ao fracasso, estarem tirando a tua paz, a tua alegria. Entendas que mesmo diante do quadro, nós temos um Deus grande. Oh, glória a Deus. Um Deus, deixa eu só dizer um detalhe. Esse Deus, Ele nunca perdeu sequer uma única batalha. Uma única. E sabe quantas vezes Ele vai perder? Primeiro que Ele não luta contra ninguém, que ninguém pode lutar contra Ele. Ele é Deus, Senhor. Glória a Deus. Versículo 10, irmãos, diz que Elias tinha um pensamento pequeno, uma coisa que estava permeando a mente dele, e que isso maltratava ele, sua conduta. Vê o que ele disse para o Senhor, no versículo 10. Respondeu ele: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Até aí tudo bem. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Vê o que ele diz agora, irmãos. Pensamento pequeno. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Elias pensava: bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Elias pensava, como ele diz aqui para Deus, que de todos os profetas da época dele, haviam todos morrido. E aqueles que não morreram, se voltaram para Baal, ajoelhando-se, beijando a estátua de Baal. E ele disse: só eu fiquei, Senhor. O que nos leva à caverna são pensamentos pequenos, medíocres, pensamentos que não condiz com o Deus grande que você serve, com o Deus grande que é Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. Você sabe o que estava acontecendo, irmãos, aqui? Quando Elias diz: Senhor, só ficou eu. Aí Deus, irmãos, vai dizer a Elias, lá no versículo 18, leia. Vamos ler, irmãos. Vê o que Deus diz a Elias no versículo 18. Depois das respostas que Deus vai dar. Também eu conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos
que não se dobraram a Baal e de toda a boca que ele não tem. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quando Elias pensava nas coisas pequenas, Deus por trás estava agindo grandiosamente. Aleluia. Glória a Deus. O que te leva à caverna é não saber administrar esta tua grande dificuldade. Administra, coloca diante do Senhor. E deixa de lado os pensamentos que não traz para ti alegria. Não vá pensar coisas que simplesmente só está trazendo angústia. Ah, porque isso, aquilo outro. Deus disse, Elias disse a Deus, só ficou eu, Senhor. O Senhor, como? Quem lhe disse isso? Oh, irmãos. Aleluia. Quem lhe disse isso? O Senhor pergunta a eles. Sou eu, Elias, que estou trabalhando, Elias. Glória. E 7.000 joelhos não se dobraram. Agora, queridos, louvado seja o nome de Jesus. Porque nós seguimos a um Deus de misericórdia. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, o homem pode cair 7 vezes, mas o Senhor levantará todas as 7. Aleluia. Elias, quando estava na caverna, quando nós estamos nesses momentos mais sombrios e difíceis, vivendo eles, o nosso Deus, mesmo diante de nossos erros e mediocridade, pensamentos pequenos, atitudes que nos esquecemos quem Deus é, foi o caso de Elias. Elias era para fugir? Não, de jeito nenhum. Elias era para dobrar o joelho e clamar ao Deus vivo. Mas mesmo assim, irmãos, a palavra diz, queridos, nos versículos 6 a 8, que o Senhor, em meio às lutas, Ele estava sustentando Elias. Ele estava lá amargurado, triste, aí sofrendo. Aí a palavra diz que ele se deitou debaixo de um zimbro, versículo 5. E de súbito o anjo do Senhor chegou, tocou nele e disse a Elias, levanta-te e come. Ele olhou e viu na sua cabeceira que estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar. Estava tão acabado. Versículo 8, o anjo chegou de novo e disse, tome mais comida, tome mais bebida. Em meio às nossas lutas, em meio à caverna que nós estamos, Deus, Ele nos sustenta. Aleluia. Quando nós estamos lá na caverna. Aleluia. E é isso que nos faz não ficar caídos, não ficar prostrados. O desânimo pode bater a tua porta, a tristeza também, mas o Senhor, Ele te ergue, o Senhor, Ele te levanta. Glória. O Senhor, neste momento aqui, o Senhor estava alimentando a vida de Elias, para que ele não ficasse naquele quadro sombrio e triste, porque o Senhor, Ele nos sustenta. Aleluia. É por isso que a palavra de Deus diz que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Aleluia. Por que virá pela manhã? Porque eu começo a trazer à minha memória que tem um Deus dos céus, Aleluia. grande e poderoso, e Ele é a minha alegria. Oh, glória a Deus. Mas em meio a essa circunstância de estar na caverna, o Senhor continua com a misericórdia dele estendida. Ele continua com a mão estendida, Ele continua sustentando, Ele continua nos alimentando, nos dando graça, nos fortalecendo, queridos e amados irmãos. Daí, queridos, Deus vai lá, alimenta Elias, quer ele de pé, que Deus te quer de pé, Deus me quer de pé. Quando Elias está alimentado, sustentado, aí Deus diz para Elias, versículo 11, disse-lhe Deus,
vem para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Neste momento, irmãos, Deus quer falar com Elias. Meus amados e queridos, nós quando estamos na caverna, deixa Deus responder do jeito dele. Aleluia. Deus coloca Elias de pé e diz: fique de pé, e você vai ver eu responder a você. Oh, bendito é o nome de Jesus, irmãos. É como se o Senhor dissesse o seguinte: olhe, eu sei que você está na caverna, mas eu vou tirar você dessa situação. Você vai ficar de pé e você vai entender que eu faço do meu jeito e eu falo do meu jeito. Aleluia. Neste momento, irmãos, desenrolam-se uma cena com 3 acontecimentos distintos que vai conotar ou vai existir para o falar de Deus, o agir de Deus. O primeiro acontecimento é que surge um vento forte, impetuoso, mas Deus não fala no vento. Talvez Elias esperasse: agora Deus vai falar. Se vento que estronda, Deus não falou. Segundo, houve um terremoto que abalou, que mexeu as estruturas. Deus também não falou, irmãos. Depois, terceiro, veio um fogo abrasador, terrível, um fogo forte. Deus também não falou, irmãos. Deus, amado, descansa no Senhor, porque Ele fala do jeito dele. Aleluia. Às vezes nós criamos perspectivas, meios que achamos que é naquilo que Deus vai falar, mas Ele fala do jeito dele. Por isso aprende a não se frustrar com Deus. Deixa Ele trabalhar, meu amado, porque Ele sabe como trabalhar do jeito dele. E a palavra diz que depois que passaram o vento, o terremoto e o fogo, aí, irmãos, só depois deles 3, no versículo 12, na parte final do versículo, a Bíblia diz que uma voz calma e suave apareceu. Em meio aos estrondos, em meio a todos aqueles elementos que causavam impacto, vento, terremoto e fogo, Deus se revelou na tranquilidade, na calma, na serenidade, com sua voz suave e mansa. Nesse momento, irmãos, quem já ouviu a voz do Senhor sabe quando Ele está falando. Elias pôs a cabeça entre a capa e se prostrou diante do Senhor, porque ele sabia que o Senhor estava falando. Mas na caverna, querido, descansa no Senhor e deixa Ele agir do jeito dEle, da forma dEle. Ainda que você tenha criado perspectivas de que ia ser daquele jeito, ia ser daquela forma, o fogo, o terremoto, o vento, e não foi, deixa Deus agir, porque pode ser que no momento seja apenas na calmaria que Ele vai agir na tua vida, irmão. Mas o fato é que Ele vai agir. Aleluia. No momento certo, Ele vai agir. E por que Ele faz isso, irmãos? Para tirar você da caverna, para tirar você da tristeza, para tirar você da dor. Aí Ele faz isso. Aleluia. Porque Ele é o Senhor. E aí, meus amados, esse Deus, quando Ele começa a falar com Elias, Elias ouve a voz dele, ele vai começar a falar, irmãos. Aí no versículo 15, o Senhor diz para Elias: disse-lhe o Senhor. Isso é um Deus maravilhoso. O que é que Ele disse para tu e para mim? A gente pensa em desistir, a gente pensa em voltar atrás, a gente pensa em recuar,
a gente pensa em dizer, ó, sabe de uma coisa, não vai dar certo. Deus disse para Elias, vai e volta. Glória a Deus. Vai e volta pelo teu caminho. É Deus dizendo, eu não mandei você vir para aqui, para a caverna. Volte, porque eu tenho uma grande obra na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus disse para Jesus. Elias, irmãos, volte. Ele fez um caminho, aí Deus disse, você vai voltar. Glória a Eu estou Deus. falando com você. Aleluia. Você vai voltar porque eu tenho coisas ainda a fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Deus nos manda que permanecermos firmes de pé. Glória a Jesus. É como, fazendo analogia aos discípulos, quando voltaram, estavam a caminho de Emaús, cidade de Emaús. Aí Jesus apareceu e disse para eles, volte. Volte para Jerusalém, que minha obra ainda vai continuar na Glória vida a de vocês. Deus. Mas a palavra de Deus é essa, irmãos. Ele não quer que nós fiquemos nos tormentos, nas angústias, nos lamentos, na tristeza. Ele diz, volte. Volte para estar com a vida alegre, satisfeita, feliz. Aleluia. E o que é que Deus vai falar para Elias, irmãos? Quando o Senhor diz volte, volte. Volte porque você vai ungir pessoas. Você vai ungir o rei da Síria. Você vai ungir Jeú como rei de Israel. Você ainda vai ungir Eliseu no seu lugar. E ainda tem mais, Elias. Tu vais fazer muitas coisas ainda, Elias. Oh, meu irmão. Deus é maravilhoso, querido. Porque Ele começa a falar para a nossa vida daquilo que Ele tem prometido. Ele diz, olha, eu não acabei meus sonhos com você. Aleluia. Eu não acabei meus projetos para a tua vida. Eu não acabei meus segredos, meus propósitos com você. Você foi quem voltou, mas o meu propósito está firme na sua vida.